Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé, um programa da Igreja Cristã Maranata. Estamos presentes na TV Manaim e também na plataforma do YouTube, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. No episódio de hoje, nós vamos tratar a respeito de um assunto que é a puericultura. Talvez alguns que estejam nos acompanhando não saibam o que significa essa palavra. Nós estamos aqui com alguns membros do grupo Ciência e Fé para discutirmos um pouco a respeito desse assunto que abrange a infância. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre o acompanhamento médico na vida da criança, a importância do acompanhamento familiar e também, claro, abordar a respeito daquilo que a Igreja Cristã Maranata ela realiza na vida das nossas crianças, o acompanhamento espiritual. Portanto, logo após a vinheta, nós iniciaremos mais um episódio do programa Ciência e Fé. Muito bem, estamos de volta e aqui estamos com os nossos convidados, nossos irmãos que são membros do Ciência e Fé. Cumprimentar o pastor Miguel. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Amém. Seja bem-vindo, mais uma vez, participou conosco nos últimos programas também. Sim, é um grande prazer estar juntos para mais um ensino que o Senhor vai nos dar direção. Paz do Senhor Gido Ilha, paz do Senhor pastor Tiago e a todos que nos acompanham. Amém. Alegria para nós, Pastor Tiago, paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui juntos. Amém. Glória a Jesus. Pai do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo, Pai dos irmãos aqui. Amém. Para nós é gratificante sempre estar participando, que é uma bênção para nós, mas principalmente para a formação ali dos nossos irmãos, para uma informação maior, isso é muito bom. É verdade, é sempre um aprendizado muito grande, nós falarmos sobre esses temas, que o Grupo Ciência e Fé ele traz. E a gente sempre tem um aprendizado, tanto no que se refere à parte da ciência, porque sempre encontramos alguma aplicação espiritual para a nossa vida. E como nós estamos tratando a respeito de puericultura, nada melhor do que nós perguntarmos aqui para o pastor Miguel para explicar para nós a definição disso. O que é a puericultura, o que ela aborda, que área da ciência é essa? Paz do Senhor, irmãos. A puericultura é uma área da pediatria que visa o acompanhamento integral do desenvolvimento das crianças até na fase adulta. Então, a puericultura ela entra desde o momento do nascimento, em que ali há todo um procedimento, cuidado para que a criança nasça, e ali ela já dá uma série de informações em que na puericultura começa a uma série de dados que vai ser acompanhado durante todo o seu desenvolvimento em cada fase. Então, a criança que nasceu, os primeiros dias, aí entra o batimento cardíaco, como que está se adaptando ao novo ambiente, e ali vários profissionais vão acompanhando, juntamente com a família, e aí vem os dias, vão passando os meses, e essas informações todas são colhidas como um histórico em que a cada momento ela vai sendo acompanhada até os primeiros passos, o equilíbrio, toda a parte motora, depois o início da fala, a audição, e assim ela vai rompendo a sua vida, passa-se os anos, de uma maneira que a puericultura é importante, porque são dados epidemiológicos que são anotados, desenvolvimento do crânio, desenvolvimento do corpo, a parte cardíaca, de maneira que quando a criança já estiver numa idade mais avançada, mesmo que, por exemplo, a família mude de cidade, tenha que mudar de profissional, todos esses dados em um histórico vão ser acompanhados. Então a puericultura dá todas essas informações para que a criança possa desenvolver para a adolescência, jovem e até na fase adulta, sem apresentar nenhum problema. Sim, na verdade, é porque é um nome diferente, puericultura, nós não estamos muito acostumados, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, ela é uma área nova, é algo novo, ela é uma área já mais antiga?
Um dos primeiros que trabalhou com puericultura, um médico francês, já em 1869, ele vendo a situação que acontecia com os que nasciam, as crianças que surgiam, naquela época havia um índice de mortalidade grande. E se pensarmos em 1869, as técnicas que tinha de tratamento não é igual hoje, que a ciência se desenvolveu. Tanto que esse médico escreveu um tratado de puericultura, isso em 1869, atentando para os cuidados que eram necessários para que a criança estivesse desde o início, para que não tivesse desenvolvimento de nenhuma doença. Certo. E com isso, hoje nós estamos, depois de tanto tempo, a ciência evoluiu tanto, hoje nós somos capazes de ver, através de imagens de ultrassom, o rosto de uma criança ainda na fase de gestação, antes de nascer, e que os pais podem contemplar quando ela nasce, aquela perfeição de imagens, os exames que são feitos, e com isso esse desenvolvimento para que ela possa alcançar a fase adulta em perfeita condição de saúde. O senhor falou aí alguns profissionais, né, que podem acompanhar a necessidade que a criança tem de um acompanhamento dos médicos, né, mas há outros profissionais também que atuam neste acompanhamento além do médico? Sim, há toda uma interação de um corpo de saúde, em que entram fonoaudiólogos, entram fisioterapeutas, não apenas o médico, mas quando necessário, para prevenir qualquer situação que surja, esses outros profissionais também, odontólogos, em que todos eles, às vezes, quando necessitam, são indicados para ter o acompanhamento e manutenção da saúde da criança. Muito bom, muito bom. É muito interessante, né, porque esse assunto que a gente consegue observar por aquilo que o senhor está falando, que a gente observa que uma prevenção, né, tudo isso é para que haja um acompanhamento contínuo na vida da criança, observando sempre esses aspectos preventivos, né? Isso é fundamental. E nós, costumeiramente, nos nossos programas, nós sempre chamamos a participação outros membros, né, do Grupo Ciência e Fé. Hoje o Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata tem mais de 200 membros e estamos aqui com uma oportunidade muito boa de ter a presença do pastor Miguel, mas há outros irmãos que também participam conosco, muitas vezes pela interação de vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, não ao pastor Miguel agora, mas à doutora Flávia, que é médica, ela fez residência em pediatria, tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e também é especialista em medicina do trabalho. Gostaria de perguntar à doutora Flávia como que os profissionais de puericultura podem contribuir neste acompanhamento com a criança, né? Qual que é a importância deste trabalho? Vamos ouvir. A paz do Senhor. Em resposta à pergunta feita, é fundamental o papel dos profissionais de puericultura, o que envolve médicos pediatras, profissionais de enfermagem, saúde bucal, saúde mental e outros especialistas que se fizerem necessários. Esses profissionais irão monitorar o crescimento e o desenvolvimento das crianças e adolescentes e irão orientar aos pais quanto aos cuidados que cada faixa etária exige. Quanto ao papel do pediatra, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a puericultura é o pilar da pediatria, porque visa justamente proteger o paciente de qualquer agravo que possa interferir no seu crescimento e desenvolvimento. Então, como o grande objetivo é prevenção, esse acompanhamento tem que ser regular. E a ciência reconhece, inclusive, os efeitos do estilo de vida materno sobre a saúde do filho, como a sua alimentação, atividade física, sono, estresse. Então, a Academia Americana, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam uma consulta ao pediatra ainda na gestação, no último trimestre, para que hábitos melhores sejam orientados à mãe,
para sanar dúvidas, aliviar a sobrecarga emocional. Afinal de contas, quando o bebê nasce, toda a rotina da casa é mudada. E para se iniciar ali um vínculo entre o profissional e a família. Esse vínculo é muito importante para que o acompanhamento a partir de então seja efetivamente regular. Por isso há um cronograma a ser seguido. Podemos aqui citar o proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em que a primeira consulta após o nascimento se daria entre 7 a 10 dias de vida. De 0 a 6 meses, então, haveria uma consulta mensal. De 6 meses a 1 ano, consulta bimestral. De 1 ano a 1 ano e meio, consulta trimestral. De 1 ano e meio até 5 anos, as consultas seriam de 6 em 6 meses. De 5 anos e durante a adolescência, consultas anuais. Muito bem, né? Então a doutora Flávia, ela abordou alguns aspectos importantes e dentre esses aspectos, ela falou sobre as consultas, né? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta para ela, que é a seguinte, né? Como que o pediatra ele vai observar, ele vai acompanhar esse processo nas consultas, né, de puericultura na vida das crianças? O pediatra vai observar nas consultas de puericultura o ganho de peso e estatura, registrando em curvas padronizadas pela Organização Mundial de Saúde. Vai acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor, emocional, inclusive relações interpessoais e desempenho na escola. Vai orientar sobre alimentação e suplementação vitamínica de rotina, acompanhar o funcionamento gastrointestinal e geniturinário. O pediatra vai orientar sobre vacinações. Aqui no Brasil, há o Programa Nacional de Imunizações, com um calendário vacinal estabelecido. O pediatra também vai se preocupar com a qualidade do sono das crianças e adolescentes, porque há uma íntima relação entre sono e crescimento. O pediatra vai estimular a prática de atividade física e o contato com a natureza em contraponto ao tempo de telas, que é uma grande preocupação atual. E ainda vai orientar sobre prevenção de acidentes em cada idade. E como nós estamos aqui falando sobre acompanhamento regular de crianças e adolescentes, não poderíamos deixar de falar sobre o trabalho das classes nas nossas igrejas. Porque se o pediatra acompanha um tipo de crescimento, as professoras, desde o ventre materno, na classe de 0 a 3 anos, acompanham um outro crescimento que é o espiritual, transmitindo revelações da palavra de Deus, vacinando as classes com os ensinos doutrinários contra os agravos deste mundo. E para ambos os crescimentos serem bons, é fundamental a parceria com os pais. Só que um crescimento é para essa vida, mas o outro, o espiritual, é para a eternidade. A paz do Senhor a todos. Muito bem, gostaria de agradecer a participação da doutora Flávia, né? Contribuiu muito aqui para a nossa conversa. E é interessante, pastores, que a doutora Flávia ela já entrou num aspecto muito importante aqui, que é o aspecto espiritual, porque ela já fala aqui um pouquinho a respeito do trabalho que a Igreja Cristã Maranata realiza. E nós observamos que isso é muito importante, né? A gente tem vários exemplos na obra do Senhor de servos que chegaram na nossa igreja desde a sua infância, nasceram na obra, crianças, se tornaram intermediários, depois adolescentes, chegaram à sua juventude, constituíram lares, alguns foram pastores, né, outras servas de quinzenal, irmãos que são usados, né,
na presença do Senhor. Mas eu gostaria que os irmãos pudessem falar um pouquinho desse trabalho que a Igreja Cristã Maranata ela realiza, sobretudo nesse acompanhamento espiritual, né, das crianças, dos nossos adolescentes também. Você vê que o acompanhamento da saúde física é importantíssimo, né? Nós estamos aqui comentando sobre esse acompanhamento, mas ainda mais importante é esse acompanhamento espiritual. Porque enquanto nós fazemos a prevenção aqui da nossa saúde de doenças, tal, que é para essa vida, quando nós tratamos da vida espiritual, ela salta dessa vida para a vida eterna com o Senhor. E a preocupação da Igreja Maranata sempre foi formar cidadãos do céu também, né? Tem a formação aqui, mas a preocupação foi formar cidadãos que vão morar na eternidade. Então, durante todo esse período, a Igreja se preocupou com as classes, né, de crianças, intermediários e adolescentes. E essa nomenclatura, ela foi dada pelo Senhor em 1984. O Senhor deu uma visão, eu vou até mostrar um gráfico aqui dessa visão para os irmãos entenderem. O Senhor deu uma visão à época que eram constituídas 3 classes, né? A classe de crianças, que são as crianças que são de 3 a 7 anos, a classe de intermediários, que são as crianças de 7 até 11 anos, e a classe de adolescentes, que são as crianças de 11 até 15 anos. E o Senhor deu essa visão das caixas d'água porque elas iam enchendo e iam transbordando para as próximas. E isso ia acrescentando na vida da criança, intermediária e adolescente, a transmissão da herança, a transmissão da fé, daquilo que nós temos hoje como herança de fé, né? Isso foi sempre uma preocupação. Você vê que é 1984. Já havia preocupação com essas classes, e dessas classes aí, como o Willy falou, dessas classes aí, hoje nós temos pastores, servos de frente, irmãos que participaram de todas as classes, de criança, intermediária e adolescente. E foi uma preocupação do Senhor justamente para trazer um ensino para as crianças, para que esse acompanhamento fosse também um acompanhamento espiritual, Sim. que é formar os cidadãos que vão morar na eternidade com o nosso Deus. Amém, né? Isso é muito importante, né? Não tem como, por exemplo, me lembrar, eu particularmente eu vim para a obra na adolescência, né? E nós sempre nos lembramos dos ensinos, né, que as irmãs, né, traziam, e é isso que vai nos forjando, vai nos moldando, né, até chegar onde nós estamos hoje. Somos muito gratos ao Senhor por esse trabalho que o Senhor revelou, que é extremamente importante, né? E aí a gente faz essa ligação, né, pastor, com aquilo que a gente viu anteriormente, desse acompanhamento médico, dessa preocupação, dessa estruturação da criança, da importância de você estruturar a criança emocionalmente, psicologicamente, não é? Da sua questão da saúde física mesmo. Quando a gente atrela isso ao campo espiritual, a gente observa muito bem aquilo que o Senhor ele pretende realizar nas nossas vidas. Então, ele vai construindo as nossas vidas desde a nossa infância. Ele vai montando a nossa vida espiritual, nos dando uma maior arquitetura, né, para que a gente possa, ao longo do tempo, crescendo na presença do Senhor e muitas vezes suportando as dificuldades, né? A doutora Flávia falou a respeito de imunização, a respeito da questão das vacinas, né? E isso é uma vacina, né? Você aprender a respeito da palavra do Senhor, conhecer mais o Senhor, é uma vacina para aquilo que vem lá de fora não nos atinja, né? A nossa saúde espiritual, né? Isso é muito importante. E aí, eu queria que o pastor também falasse um pouquinho, porque mais uma classe surgiu, né? Mais um trabalho surgiu a partir disso. Você vê que o conhecimento do Senhor ele é maravilhoso. Enquanto nós trabalhamos um tempo com as classes de crianças, intermediárias e adolescentes, mais tarde, foi em 2015, na comissão de oração ali da igreja, houve já uma preocupação com a classe anterior à classe de criança, que é ali de 3 a 7. E aí o Senhor mostrou, numa visão, o acréscimo de mais uma caixa d'água, como nós estamos vendo ali no slide, né? Que é a classe de 0 a 3 anos. Essa classe de 0 a 3 anos, ela também abrange as irmãs que estão gestantes. Então é uma aula específica para essa classe e é uma aula que é gratificante para nós como igreja, porque nós vimos em alguns episódios anteriores, principalmente o episódio sobre o sonido incerto, o próprio pastor Miguel falou sobre a formação do ouvido da criança,
já desde o ventre. Então, ali, desde o ventre, ela já está ouvindo a voz do Senhor. Amém. E o interessante é que o texto que o Senhor deu nessa condição aí de acrescentar essa nova classe foi o texto da palavra do Senhor que eu separei aqui, olha. Fica em Joel, e fica, ó, congregai o povo, santificai Amém. a congregação, ajuntai os anciãos, Jesus. congregai os filhinhos e os que mamam. Amém. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Glória Ou seja, a Deus. o Senhor já mostrando que aqui todas as classes da igreja, Verdade. os anciãos, os filhinhos, os que mamam, porque todos nós estamos esperando um momento só, Amém. que é o noivo Isso mesmo. sair da sua recâmara e a igreja encontrar com o Senhor Jesus na Glória a eternidade. Jesus. Então, através desse trabalho aí, é um preparo para essas crianças, para viverem sempre na presença do Senhor. Sim, e também as experiências que contam, porque as crianças elas se manifestam, porque é o Espírito Santo tocando em suas vidas. E o cérebro, à medida que vai se desenvolvendo, ele vai definindo conhecimentos que são importantes para o desenvolvimento dela. Então, na classe de 0 a 3 anos, quantas experiências nós estamos tendo, principalmente na escola bíblica, em que os pais, com tanto zelo, têm conduzido as crianças para o ensino, às vezes bebês ainda. Quando ouve a vinheta, elas já ficam atentas, já olham para sabendo que vão receber mais um ensino do Senhor. Então, as experiências que vão se sendo somadas, e também as nossas igrejas vivem uma festa quando tem a promoção das classes, Sem dúvida. em que a igreja toda é um culto especial. A igreja toda recebe uma bênção. Toda recebe uma bênção, os pais se alegram porque estão vendo esse desenvolvimento. É uma puericultura espiritual, sabendo que no Amém. futuro serão servos valentes do Senhor. E tem Amém. até o texto que fala, né? Crescei na graça e no conhecimento do isso Senhor. mesmo. Amém. Eu quero que o pastor Miguel fale um pouco mais a respeito dessa aplicação na saúde espiritual, da vida espiritual, mas antes eu quero apenas voltar aqui para aqueles que estão nos assistindo, né? Você pode estar nos acompanhando pela TV Manaim, mas eu quero lembrar também que temos um canal, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e lá nós temos diversos conteúdos. Quando você acessa lá o canal oficial da igreja, você vai encontrar diversos vídeos. Então você vai ter louvores, tem os outros programas do Ciência e Fé, talvez seja o primeiro programa Ciência e Fé que você está assistindo, mas saiba que nós temos uma série de outros episódios, uma série de temas diferenciados, né? Então você pode acompanhar, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com este conteúdo. Então, pastor Miguel, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse cuidado, né? Esse cuidado com a saúde espiritual, assim como a puericultura, né? Ele traz essa abordagem, né, do cuidado com a saúde física da criança, mas que trouxesse para esse lado espiritual também. Sim, nós percebemos que os pais, eles sempre, através do ensino que eles receberam, eles sempre falam com os filhos palavras de edificação. Então sempre tem uma boa palavra para o desenvolvimento dos filhos. E nós temos vivido essa experiência quando nos reunimos nos Manaíns, em todos os Manaíns do Brasil hoje, estamos tendo a experiência do Unidos em Família, em que nós podemos sentir essa alegria, a alegria da salvação, em que o Espírito Santo tem trabalhado na vida das crianças desde zero, quando nascem, passando pela casa de 0 a 3 anos, depois crianças, intermediários, adolescentes, preparando para jovens. Então nós estamos vendo que o Espírito Santo é esse que tem cuidado da saúde dos pequenos da igreja de uma maneira, nós podemos até ver o vídeo, né, do Unidos em Família, em que há toda uma interação, as famílias se reúnem, a alegria de subir para os Manaíns, ali elas vão ter ensinos, as professoras com zelo vão dedicar, ensinando a palavra, situações que é da nossa vida secular, situações de ecologia, situações de cuidados com a saúde, situações de habilidades manuais, mas sempre esse ensino vai sendo aplicado profeticamente espiritual, para que elas possam se fortalecer cada vez mais no Senhor. E você vê como o Senhor conduz essa obra de uma maneira
maravilhosa. O senhor veio trazendo, olha, nós falamos lá das classes em 1984, o senhor veio trazendo as classes, para nós chegarmos hoje num seminário, Unidos em Família, onde toda a família vai estar reunida, né? E ali as crianças recebem um ensino, tanto o ensino para essa vida, que lá eles têm aula com os bombeiros, têm aula de saúde bucal, né? Mas eles recebem principalmente um ensino para a vida eterna. E os momentos de lazer, que também são importantes na criança. Você vai ver ali as crianças brincando, as crianças frequentam ali a feira de ciências, onde eles têm um primeiro momento, um primeiro contato com a ciência, tem a aplicação profética. Então, ali esse seminário, Unidos em Família, é um seminário que é muito gratificante, porque ele trabalha isso tudo com as crianças, da parte humana, mas também, principalmente, a parte espiritual, né? E é uma alegria você ver as crianças brincando ali, é uma benção. A interação com a família, né? A gente falou de muito dessas questões que envolvem a saúde, acompanhamento dos profissionais da saúde, claro, acompanhamento espiritual que a igreja proporciona, né? Que os irmãos ali na interação com as nossas crianças, mas o acompanhamento com a família também ele é fundamental, né? Então, tudo aquilo que as crianças elas aprendem com as professoras na igreja, na escola bíblica dominical, isso também precisa ser reforçado na família, né? E nada melhor do que um local como o Manaim, né? Que é o local do ensino da doutrina ali, para isso se solidificar na vida da criança, né? Então ela vai ter tanto contato com a palavra do Senhor, quanto essa questão ali do entretenimento, né, que o Unidos em Família também vai proporcionar às nossas crianças, né? Glória a Deus. Bem, então, pastor, gostaria que o senhor, pastor Miguel, pudesse fazer as considerações finais, né, a respeito disso que nós discutimos aqui hoje, sobre esse assunto, né, principalmente no que diz respeito às classes, né, às nossas crianças, os nossos intermediários e adolescentes. Sim, é interessante porque nós vivemos essa alegria de estar em um caminho que vai levar as crianças, todas as famílias, para uma vida eterna. Então nós temos um slide que mostra que os pais têm o cuidado de buscar situações em que as crianças vão se desenvolver em várias áreas. E isso é importante, porque em todas as conquistas planejadas pelos pais na vida dos filhos, os pais querem que os filhos alcancem êxito naquilo que desejam, mas sempre lembrando que se estiverem no caminho, eles vão ter todo o recurso que não é do homem, não é da ciência, eles vão conquistar o conhecimento na escola, desenvolvendo as profissões que vão alcançar, mas se os pais tiverem zelo de sempre derem a direção para que nós tenhamos uma vida eterna a herdar, tudo aquilo que fizer o Senhor prosperará. Então nós lemos um versículo em que direciona todo o trabalho que é feito com as classes, que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é a maior ação que podemos dar para os pequenos. Estar em um caminho de vida eterna, em que o Espírito Santo tem revelado através da palavra tudo aquilo que eles precisam para serem vencedores nessa vida. Por isso os pais com zelo têm direcionado os filhos para participar da escola bíblica, para estar presentes nos cultos, em todas as reuniões que são chamadas, juntamente com as professoras que dedicam tanto para a transmissão de uma doutrina que vai ser responsável por levar a igreja fiel do Senhor para a eternidade. Amém. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Bem, meus queridos, nós estamos nos aproximando do final de mais um episódio do programa Ciência e Fé. Nós tivemos a participação, dos nossos irmãos do grupo, e eu gostaria de agradecer aqui a participação do pastor Miguel. Glória a Deus. Volte sempre, viu, pastor Miguel? Amém. É um prazer estarmos aqui juntos. Amém. A paz do Senhor. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Até breve, né? Até breve. Amém. Meus queridos, queremos despedir de todos os nossos irmãos que nos acompanharam ao longo desse episódio. Até
nosso próximo programa. Até logo, até mais. A paz do Senhor Jesus.